Mas Jesus não tem nenhum compromisso com a igreja. Qual era a igreja de Jesus? A quem que Jesus recomendou nos evangelhos? Dizendo, Pedro, gruda nesse cara aí, esse gadareno, porque ele estava possesso de uma legião de demônios e acabou de confessar o meu nome. Você não vê Jesus dizer, meu filho, você tem que primeiro ser batizado. Em segundo lugar, meu filho, eu vou botar Pedro e o irmão dele, André, para andarem contigo um tempo, para te fazerem a nossa imagem e semelhança. Já pensou? Jesus não conseguia fazer nem de Pedro e nem dos apóstolos ninguém. A imagem e semelhança dele, aquilo ali era um caos danado. Ele falava, vai, não peques mais. Né? Não, isso aí é com a pecadora de João 8. Mas os apóstolos são os que mais dão trabalho, cara. Verdade. Dão mais trabalho do que todo mundo. Verdade. Jesus não diz para o gadareno, vai para a tua casa. Verdade. Conta para os teus tudo que Deus fez por ti, como teve misericórdia de ti. Para que igreja Jesus mandou o centurião de Cafarnaum, que disse, não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus disse, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu não encontrei ninguém com uma fé como esta. A pagã Ciro Finícia, a quem ele disse, mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. Todos os grandes exemplos de fé dos 4 evangelhos aconteceram com gente que não tinha nada a ver com a sinagoga, nem com grupo religioso nenhum. Então isso é tudo uma grande falácia, porque você tem que se tornar culpado, tem que se tornar angustiado, tem que se tornar endividado se não frequentar, não doar, não trouxer tudo que você tem, não colocar nas mãos daquele cara que diz que ele ouve a voz de Deus e você não. E você crê nisso e transforma-o no seu guru, no seu feiticeiro, no seu bruxo pastoral, no seu bruxo apostólico, o bispal, seja lá o que seja, episcopal. Mas são figuras de unção profissionalizada diante de Deus. Onde é que você, lendo Jesus e olhando para Jesus, encontra coisa semelhante? Nunca. Então não dá, querido. Não tem condições. Eu acredito que a tendência é cada vez mais a gente ter esses desigrejados e voltando à igreja primitiva, que se reunia em casas. Eu sei o seguinte, esse fenômeno não para. Ele vai continuar crescendo. Não significa que as igrejas vão diminuir, porque todo dia nasce um idiota novo. Nascem milhares de idiotas. E todo dia tem algum camelô se tornando pastor. Aliás, o critério da Igreja Universal, antigamente, era procurar camelôs para se tornarem pastores, para treinarem os caras para 3 meses depois o sujeito ser pastor e 1 ano depois já era bispo. Antes ele era camelô ali na Praça 15 ou na Praça da Sé ou em algum lugar, porque são os caras bons de bico. É fácil tirar o dízimo. Mas que só tem que fazer isso, não tem que ensinar nada. E o resto é tudo um treino. Dão o treinamento, tem um departamento de marketing que diz qual é a campanha da semana toda, e todo mundo tem que repetir. Eu já vi um deles, dos maiores, dizer aqui é uma franquia, a gente tem que cortar a batata exatamente como o McDonald's faz com as batatinhas fritas dele. Tudo do mesmo tamanho, igualzinho, tem que passar pela mesma fritura, vocês têm que repetir tudo igual no país inteiro. A mesma mensagem todo dia para se tornar uma coisa só. Aí eles entram na televisão para divulgar e sempre dizendo, você vai saber a resposta se for lá. Enquanto você não vai lá, não tem solução para nada. Você já viu algum desses caça-níqueis pregar o evangelho de Jesus? Não prega. Eu vi o Macedo me dizer, aqui na minha igreja, ele não disse isso, disse a mim. Aqui na minha igreja é proibido falar o evangelho de Jesus porque atrapalha. Jesus atrapalha. Aqui o pessoal prega Moisés, Abraão, Gideão, batalha, é o Senhor dos Exércitos, é guerra, é isso e aquilo, é raiva.
Macedo prega diz, você tem que ter raiva. Ele fala, raiva. Aí disse a mim, olha, tudo que você prega tá certo, mas Caio, não dá certo. Atrapalha. Porque Jesus atrapalha, Jesus faz o cara ficar generoso. E aí, ao invés dele botar o dinheiro aqui, ele vai querer ajudar a mãe dele, o pai dele, a avó dele, o pobre vizinho a ele, e não traz o dinheiro para mim. Nossa. E aí eu não posso fazer as coisas que eu quero fazer para o reino de Deus, mas o reino de Deus é dele, ele é Deus daquele reino. E falou tranquilamente. Assim. Não, ele falou isso umas 3 ou 4 vezes, a mesma frase, eu vi que ele era convicto. Nós tivemos alguns encontros na vida, eu indo lá para dizer a ele que aquilo ali, ele queria entrar na Associação Evangélica Brasileira, com a Universal toda. E eu falei que ele não podia. Aí ele perguntou por quê. Eu falei, porque a razão de eu ter conseguido reunir esse grupo que se reuniu é porque hoje eles ainda acham que você é um mal para a igreja evangélica. Agora imagina, se esses que se reuniram achando que você é um mal, de repente virem você dentro. É uma incoerência absoluta. Eu só ignorantemente não sabia que os outros, de fato, não queriam que o Macedo entrasse, que era para não dividir o selo, o imetro que a minha vida e ministério dava a eles, por eles estarem associados a uma coisa séria com um homem sério, que era auditado até pela KPMG nas coisas que fazia. Então isso dava uma seriedade enorme para todo lugar. Eu nunca fui acusado de coisa alguma, vivi uma vida limpa. Pois bem, então era uma vantagem para eles. E quando eu disse isso ao Macedo, ele riu, né? É tudo a mesma coisa. Aí ele me disse com quem ele tinha aprendido. Falou, os meus mestres aí, eu não vou nem citar os nomes aqui. Benihim. Não, Benihim ainda nem existia aqui no Brasil. Estava ainda lá nos Estados Unidos fazendo as palhaçadas dele. Mas aqui já tinha muita gente. Aí ele me falou os nomes, eu aprendi com o bispo tal, aprendi com fulano, aprendi com cicrano, aprendi... Deu o nome lá a vários neopentecostais com os quais ele convivia, com quem ele aprendeu, e ele disse, o meu negócio foi, eu sei aperfeiçoar a técnica. Nossa, Jesus. O marketing disso tudo. Então, não tem como dar errado. Por isso é que eles têm mais gente do que eu e eu tenho muito mais dinheiro do que eles. Macedo falando. Só lembrando que tem gente boa, né, o reverendo? Assim, em todo o Brasil você tem boas igrejas batistas, presbiterianas. Rapaz, você tem que andar hoje com uma lanterna igual Diógenes de Atenas. Sim, não estou falando que são muitas, mas que existem, né? Mas é muito pouco. Quando eu vejo os meus amigos de linha mais progressista reclamando com a mídia, dizendo, mas minha gente, também no meio evangélico tem gente boa. Tem mais gente boa no meio islâmico. Tem mais gente boa no meio budista. Tem mais gente boa no espiritismo. Tem mais gente boa. Não venham com esse papo. E os que são gente boa no meio evangélico é uma minoria tão pequena e tão sem expressão. A única coisa que fazem é fazer pesquisa, escrever alguns livros que ninguém lê. Eles leem uns aos outros, escrevem uns para os outros e tal, mas o povo não está sabendo, não muda nada em volta, não altera coisa alguma, continua tudo a mesma coisa. Tem um documentário na Netflix, eu esqueci o nome agora, mas é com o Silas Malafaia. Tem uma hora que ele... É o Apocalipse dos Trópicos. Isso, exato. Tem uma hora que ele fala, mas a gente tem 30% dos votos, assim, como se ele fosse o regente, né, de 30% dos evangélicos. Né? A igreja brasileira... A instituição igreja nem evangélica... isso tem, né? São 26% hoje, segundo o censo, que são evangélicos. Eles pensavam que iam ser 30%, diminuíram. 26%. Por causa do bolsonarismo. Aumentou mais ainda o número de desigrejados. Eram 16, 17 milhões. Agora já está em 20 e tantos. A instituição igreja no Brasil evangélica virou um partido político? Totalmente. Virou, de fato... nas últimas eleições e também na de
2018, virou comitê do partido do indivíduo que foi eleito presidente da República e que chamava os adversários de presidiários, e hoje ele está falando isso de dentro de um presídio. Então, são karmas instantâneos, às vezes, que acontecem na história humana, né? Ai, meu Deus. Quando você vê uma cena dessa, assim, de um político, seja ele qual for, entrando numa igreja e sendo ovacionado, sabe? Como que uma pessoa que está ali não levanta e vai embora? Não, será que Jesus ele fez acordo com Pilatos? Eu sempre me pergunto isso, não sabe? Deveria. Não, cara, tá tudo ao contrário. Não tem nada a ver com Jesus. Foi a primeira resposta que eu te dei. Porque eu não encontrei mais nenhum DNA de Jesus ali dentro. Não parece com Cristo. Eu tenho indivíduos que parecem com Jesus ainda. Mas são poucos e são raros. Infelizmente, é triste, uma realidade. Mas muito a triste, realidade né? Eu também sou cristão, sou evangélico, é triste.